Quando eu e minha esposa nos mudamos para Nova York em 2006, eu me lembro que no primeiro mês que a gente estava lá, tinha uma notícia que estava na capa de todos os jornais e que estava na televisão também, transmitindo isso. Que era a notícia de que havia um esquilo no Central Park que estava atacando as pessoas. E eu me lembro de ver essas notícias, né, do esquilo e ficar horrorizado, falar, que merda de notícia é essa? Sério, eu venho de um país no qual tem chacinas, no qual balas perdidas matam crianças, no qual você tem todo tipo de massacre, de violência, pessoas são assassinadas todos os dias, sabe? Não tem nenhuma notícia para eles botarem na televisão, não tem nenhuma notícia para pôr no jornal aqui, eles vão botar um esquilo atacando pessoas no parque. E depois de muito tempo eu fui compreender, na verdade tem até uma frase, né, do jornalismo que diz que o cachorro morder o homem não é notícia, o homem morder o cachorro é que é notícia. E eu compreendi que muitas vezes aquilo que é o habitual, aquilo que acontece todos os dias, já não surpreende ninguém, já não horroriza ninguém, já banalizou e as pessoas estão habituadas àquilo e simplesmente a notícia se torna algo fora do normal. É o esquilo. E eu falo isso porque eu tenho recebido comentários, bem, recebo sempre, na verdade, os comentários, mas eu preciso fazer esse vídeo aqui uma vez por ano, pelo menos, porque se a gente for pensar, né, se a gente for pôr em perspectiva, em janeiro do ano passado, de 2020, o canal tinha 300 mil inscritos. Agora estamos com 610 mil inscritos, então assim, dobrou o público aqui, ou seja, tem muita gente que acompanha, que não viu falando isso anteriormente, que não voltou para assistir os milhares de vídeos aqui para poder ver em algum momento no qual eu explico essas coisas. Mas explicar por que muitas vezes, de acordo com os comentários que estão rolando por aqui, o mundo está pegando fogo, o Brasil pegando fogo, e eu estou falando de algum assunto que não tem nada a ver com nada. Estou falando de algum assunto trivial, estou falando de Big Brother, estou falando de alguma série de Netflix, estou falando de algum evento que parece banal muitas vezes. Bem, a primeira coisa é porque o canal é meu, então eu posso escolher aquilo que eu quero falar. Eu ainda tenho essa opção. Se fosse por mim, na verdade, se fosse apenas por aquilo que eu gostaria de falar, aquilo que eu preferiria falar com vocês, eu só falaria de cultura aqui, falaria de livros, de música, de séries, de filmes, coisas que eu estou lendo agora, coisas que eu li, assuntos que não nos deixem mal, né? Não nos deixem para baixo, que não põem a gente nessa vibe de desespero. Se fosse minha opção, se fosse minha escolha, mas muitas vezes os assuntos são tão graves e imperam, e isso foi o que levou, na verdade, o canal a mudar de perfil ao longo dos últimos anos, né? O canal não era sobre isso, o canal não era sobre Bolsonaro, o canal não era sobre política, o canal não era sobre a catástrofe desse governo ou a extrema-direita, não era sobre isso. O canal era sobre cultura, em grande parte, né? Sobre literatura, mas os assuntos emergenciais, assuntos que nos horrorizam, acabavam imperando. E começou com o Trump, na verdade, né? Começou com o Trump em 2017, e eu vim aqui, falava do Trump e me horrorizava com o Trump, e falava, gente, que absurdo esse presidente dos Estados Unidos. Isso foi aos poucos levando a uma mudança do canal. Mas se eu pudesse escolher apenas assuntos que me fazem bem, não falaria dessas coisas. Inclusive tem dias que eu vejo notícias aqui, notícias horríveis, notícias, sabe, pavorosas, e eu penso que eu não quero falar sobre nenhum desses assuntos. Não quero, hoje não quero, não tô na vibe, não tô com humor pra isso, não quero. Vou falar de um filme, vou falar de um documentário que eu assisti, vou falar de alguma outra coisa, não quero falar sobre isso. E em outras circunstâncias, inclusive, são assuntos que eu nem sequer domino, então assim, eu não vou vir falar sobre alguns assuntos específicos com vocês porque não é da minha área de formação, não é aquilo que eu estudei, não é aquilo que eu pesquisei, e eu não vou vir me intrometer numa coisa que eu não sei. E se eu viesse falar para vocês aqui, eu simplesmente estaria repetindo alguma coisa que outra pessoa disse. Não seria eu falando, não seria conclusões minhas, não seria, sabe, resultados de reflexões que eu fiz sobre aquele tema. Em algumas questões eu até posso, sabe, conjeturar algumas coisas, mas em outros assuntos eu não tenho a menor base para poder falar sobre isso. Então eu não vou vir falar sobre isso. Não vou. Me recuso a fingir que eu sei algo que eu não sei. Me recuso. E é claro que quem quer ouvir sobre sistemas e entende sobre sistemas, ela tem toda a escolha, tem toda a opção de criar o próprio canal aqui, né? Inclusive foi um convite que a gente fez em várias circunstâncias aqui, para que professores, para que acadêmicos, para que pesquisadores, para que pessoas que trabalham em certos campos viessem para o YouTube e começassem a produzir conteúdo. E de fato você teve ao longo dos últimos anos, desde a ascensão do bolsonarismo, inúmeros canais novos que surgiram, que estão crescendo, que estão encontrando seu espaço e que falam desde o ponto de vista específico da sua área de especialidade. Então existe essa
essa possibilidade. Se eu não vou falar sobre um assunto específico como economia, por exemplo, ou sei lá, sobre medicina, virologia, certamente há inúmeras opções para vocês consultarem essas coisas. Porque o tipo de reflexão que a gente faz aqui tem muito mais a ver com a ideologia de um governo como o do Bolsonaro, ou de uma figura como o Bolsonaro, do que de fato com questões específicas, pontuais, de leis, de PECs, de coisas que estão além daquilo que me proponho. Quem acompanha aqui regularmente sabe que em todos os vídeos aqui, não é apenas no vídeo sobre o Bolsonaro, não é apenas sobre vídeo de política, mas em todos os vídeos aqui, o que eu tento fazer, o esforço que a gente realiza aqui é de encontrar um ponto, um assunto específico, um fato específico, a ponta do iceberg, e a partir desse evento, que parece trivial, que parece insignificante, que parece, até estúpido às vezes, a gente pegar esse ponto trivial, o esquilo atacando pessoas no Central Park, e o que a gente pode extrair disso? Como a gente pode entender a partir desse ponto trivial aqui, conectar com outros pontos e compreender o que está abaixo disso? Qual é o padrão que isso reflete? E, até onde eu entendo, em grande parte, isso é o que faz a filosofia, ou pelo menos uma das coisas que a filosofia faz, e é o que faz a ciência também. Quando o Newton vai investigar a gravidade, ele não estava preocupado com a maçã caindo da árvore. Ele não estava preocupado com a caneta que cai da mão dele no chão. Ele estava preocupado em compreender qual é o princípio por trás disso. Se é um bloquinho abstrato caindo no chão, se é uma borracha caindo no chão, tanto faz. Mas qual é o princípio por trás disso? Qual é a noção que unifica essas coisas caindo? E isso é, pelo menos como eu disse, o que me parece que faz a filosofia também. O que unifica? O que unifica os comportamentos humanos? O que unifica os regimes políticos? O que unifica certas noções éticas nossas? O que unifica a arte? O que nos faz olhar um Picasso, um Kandinsky e um Michelangelo e dizer que essas três expressões artísticas muito distintas são arte? Qual é o padrão que está por debaixo de tudo isso e que a gente pode tentar encontrar para poder explicar a realidade? Então, e eu já falei isso várias vezes, na verdade, né? Eu já falei isso inúmeras vezes, o Bolsonaro, ele é um sintoma, ele é uma manifestação de algo mais profundo. Se não fosse o Bolsonaro, seria outra pessoa que canalizaria as mesmas energias que estão nas profundezas da sociedade brasileira. A gente falar do Bolsonaro aqui é mais do que falar dessa figura em particular, desse presidente em particular, desse governo em particular. É a gente compreender mecanismos que estão movimentando as placas tectônicas do Brasil. E que são forças que de tempos em tempos vêm à superfície, né? O Bolsonaro não inventou o autoritarismo, o Bolsonaro não inventou o militarismo, o Bolsonaro não inventou, esse tipo de populismo tosco que ele expressa. Ele não inventou isso. Se a gente se detém a combater, ou a enfrentar, ou a criticar apenas esses sintomas, apenas esses fatos, em vez de entender o padrão por debaixo disso, a gente está, por exemplo, com um tumor no cérebro e tomando analgésico para dor de cabeça, achando que uma coisa vai resolver a outra. Ou como eu fiz ano passado, né, quando eu estava me sentindo mal aqui, tomando antiácido, achando que era um problema de estômago quando era um problema do coração. Então você combate o sintoma e não enfrenta de fato o problema. E para a gente poder enfrentar o problema, na minha leitura pelo menos, né, que é aquilo que eu me proponho, a gente tem que entender as causas. A gente tem que entender o que está por baixo disso. Só que, como eu não falo com o público acadêmico, e nem me proponho a fazer isso, na verdade, né? Senão eu estaria na universidade, estaria em sala de aula, estaria fazendo doutorado lá e depois dando aula numa universidade. Inclusive, a carreira acadêmica nem foi a minha escolha, nem foi a minha opção. Embora eu tenha feito pós-graduação, não tinha a menor intenção de estar em sala de aula, tanto na universidade quanto no ensino médio. Não era a minha intenção, não era o que eu queria para mim, pelo menos. Embora respeite totalmente quem faça isso, quem encare essa profissão, essa vocação, mas não era para mim e eu não queria isso para mim. Desde muito cedo sabia que eu queria fazer. Então, não falo com o público acadêmico, não falo com a linguagem acadêmica também. E essa é outra rejeição que eu tinha também na academia, né? De fazer um trabalho acadêmico com um certo padrão, um formato, ABNT, um molde engessado que para mim também não funcionava. Mas não é o que me proponho fazer. O que me proponho fazer é usar uma plataforma como o YouTube, que é uma plataforma extremamente popular, com bilhões de usuários, com milhões e milhões de horas publicadas todos os dias, e como transformar esse conteúdo num conteúdo interessante para que uma pessoa caia aqui no vídeo e queira assistir o que eu estou falando.
E para isso, muitas vezes ou frequentemente, eu vou ter que me calcar em eventos da realidade, em eventos triviais, ou que parecem ser triviais, como o esquilo atacando pessoas no Central Park, me calcar nesses eventos para poder convencer a pessoa a dedicar 10 minutos, 15 minutos da sua vida para me ouvir. Inclusive, esse é um dos enormes desafios que qualquer pessoa que vá trabalhar com comunicação, trabalhar com escrita, que trabalhar com produção de textos, né, um escritor, encontra todos os dias. Como é que eu faço para a pessoa que está ali numa livraria pegar o meu livro, folhear esse livro, ler uma página e resolver comprar esse livro e ler depois? Como você convence alguém a fazer isso? E certamente não é vindo aqui com, sabe, tópicos cabeçudos, dizendo termos, jargões acadêmicos que apenas um grupo muito específico compreende. Se a gente quer que as pessoas compreendam a gente, o mais natural é que você espere, primeiro, que você fale numa linguagem que elas compreendam, e segundo, que você traga algum tipo de tema que elas queiram assistir. E aqui entra, na verdade, o grande dilema, para mim, pelo menos, todos os dias, né? Porque, por um lado, tem aquilo que eu quero dizer, e o fato de eu ter essa liberdade de poder escolher os temas, para mim, é o que me motiva a vir aqui todos os dias. No dia em que alguém determinar, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo, você tem que dizer desse modo, eu simplesmente não faço mais. No dia em que eu tiver a obrigação de falar sobre certos assuntos, aí eu perco toda a vontade, porque eu já conheço, eu me conheço na verdade. Eu sei que quando eu faço uma coisa por obrigação, vai murchando todo o interesse, vai desaparecendo o interesse. Eu faço o YouTube porque eu gosto de estar aqui, e eu gosto de selecionar os recortes da realidade, eu gosto de poder, dentre os inúmeros assuntos que tem, encontrar às vezes um assunto que parece que não é tão importante assim, e encontrar aquilo que tem de importante nesse assunto. Eu gosto de fazer isso. Para mim é um experimento, para mim é, sabe, para mim é uma liberdade que eu certamente não teria em outros espaços. Do mesmo modo com os meus livros, quando eu sento para escrever um livro, quando eu opto por escrever uma história, eu escolho o tema, eu escolho o modo como eu vou abordar esse tema, eu escolho o estilo que eu vou adotar, são escolhas que eu faço. E se alguém um dia tivesse que ditar para mim como escrever um livro, seria muito mais complicado fazer isso, né? Seria muito mais complicado conseguir terminar essa obra e não teria tanto prazer assim como o fato de eu ter essa liberdade. Então, só para concluir esse vídeo, né? Só para poder fechar esse desabafo com vocês, por que eu não falo sobre certo assunto? Geralmente é porque eu não entendo. Geralmente é porque eu não me sinto capacitado para falar sobre ele. Geralmente é porque não me interessa às vezes. Não quero falar sobre aquele assunto. E por que eu opto falar sobre certos temas específicos, cultura de massa, por exemplo? É porque eu penso que mesmo em certas manifestações que parecem ser estúpidas, a gente pode sim tentar extrair uma reflexão. A gente pode sim tentar entender o padrão por trás disso e por que as pessoas gostam disso. Por que elas querem ver isso? E por que elas querem consumir esse conteúdo? E por que elas estão tão interessadas? De certo modo, o esforço aqui é, antes de tudo, de compreender o que nós, seres humanos, somos. Por que a gente comete tais erros? Por que a gente faz tal coisa? Por que a gente tem medo disso? Por que a gente se interessa por isso? E também, até onde compreenda, é o papel da filosofia. É compreender esse bicho ser humano, né? O que o bicho ser humano faz. Como o bicho ser humano se comporta. Como o bicho ser humano se organiza. Como eu falei, esse é um vídeo que eu tenho que fazer todos os anos, de explicar o que eu faço aqui. Quem acompanha sabe o que eu faço, quem acompanha entende o que eu faço, quem não acompanha às vezes cai de paraquedas aqui, compreende ou não compreende, tem quem odeie, e se você odeia também não precisa assistir, simples assim, né? Vai, assista outra coisa, não tem a menor obrigação de gostar do que eu faço, não tem a menor obrigação de concordar comigo, não tem a menor obrigação de concordar com as referências que eu menciono aqui no canal, não tem a menor obrigação de aceitar as minhas ideias. Felizmente, a gente ainda vive num tipo de sociedade na qual as pessoas podem discordar uma das outras e tem essa livre seleção, né, de conteúdo. Você pode simplesmente assistir vídeo de Minecraft, vídeo, sabe, de música, vídeo de cinema, qualquer outra coisa que você quiser, você tem essa liberdade e é isso. Então é isso, gente. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui.
deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador, se torne um aluno do ICL. Estamos com o curso agora de escrita narrativa. A gente vai semana que vem para a 7ª aula e é para quem deseja aprender a escrever um livro, para quem deseja se tornar escritor. Então confira e também confira meus livros, né? Tem esse aqui sobre o Bolsonaro, no qual eu abordo assuntos que são importantíssimos, na minha opinião. E tem também esse romance histórico aqui sobre Jesus, o rei de judeus, que também aborda temas importantes, porque o brasileiro vive num país de maioria cristã, até onde eu veja, raramente seguem os preceitos da religião que eles dizem seguir. Então, aqui é uma reflexão sobre isso, de certo modo, né? Um Jesus que se sente frustrado porque ele fala as coisas e as pessoas não seguem o que ele disse. Bem, me digam o que vocês pensam aí no comentário e a gente se vê por aí. Tchau!